Muito bem, galera. Vamos então dar continuidade, né, à nossa penúltima aula, né, aqui do capítulo 3, né? E o tema da aula de hoje é elementos estáticos, né? Bom, o que seriam os elementos estáticos? Eles se referem, né, a membros de uma classe que pertencem à própria classe em vez de pertencerem a instâncias individuais da classe, né? Então, esses elementos não estão associados a objetos específicos, mas sim à classe como um todo. Os elementos estáticos são compartilhados por todas as instâncias da classe e podem ser acessados sem criar essa instância, né? Então isso é um ponto bastante importante. Então, como o próprio nome diz, né, o elemento estático ele pertence à própria classe, né? Ele não tem nada a ver com instâncias individuais nem nada, né? A gente não cria objetos ali, tá? Eles não estão associados a objetos específicos da classe. Então, os elementos estáticos eles são representados por texto sublinhado, tá bom? Daí a gente tem aí que a gente tem tanto os atributos quanto os métodos estáticos, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, é o seguinte, né? Quando a gente fala de atributos estáticos, ou também chamados de variáveis estáticas, são variáveis que mantêm um valor único para toda a classe, independentemente do número de instâncias dessa classe, né? Então, esses atributos são definidos usando a palavra-chave static, né? Em muitas linguagens de programação, por exemplo, Java, C++, né? A gente utiliza a palavrinha static. Existem também os métodos estáticos, né? Eles também são sublinhados, né? E são métodos que pertencem à classe em vez de pertencer a instâncias específicas dela, né? Então eles são chamados usando o nome da classe em vez de usar, né, uma instância. E métodos estáticos são frequentemente, né, usados para realizar tarefas que não dependem do estado interno da instância, mas estão relacionadas à classe em si. E por fim, a gente também tem classes aninhadas estáticas, né? Em algumas linguagens de programação, como Java, é possível criar classes aninhadas dentro de outras classes e essas classes elas podem ser declaradas como estáticas. Isso significa que as classes aninhadas elas não vão depender de uma instância de uma classe externa e podem ser acessadas utilizando o nome da classe externa. Tá legal? Então, pessoal, o que é mais assim comum da gente estudar, né? É assim, quando a gente está trabalhando com elementos estáticos, né, vamos imaginar que a gente tem aqui a classe biblioteca, né? Então, a gente tem aí o nome, o endereço e o total de livros. O total de livros ele é um elemento estático, né? Então ele leva tudo em consideração essa explicação, né? Como vocês podem ver no caso dos atributos estáticos, né? Que, como eu falei, são variáveis que mantêm um valor único para toda a classe. Então, nesse caso, o total de livros ele respeita essa definição, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando a gente trata de atributos estáticos, a gente tem esse atributo sendo sublinhado. A gente também tem os métodos, né? E se esse método ele for estático, né? Ele também vai vir sublinhado, tá bom? Então, o mesmo que acontece com o atributo também acontece com o método. Tá bom? Aqui eu trouxe um exemplozinho bem simples só para vocês verem, né, como que funciona, né, a gente utilizar de atributos ou até mesmo métodos estáticos, né. Então é o seguinte, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo aqui já no estado ML, né, essa aula aqui ela é bem rapidinha mesmo, dá tempo da gente fazer, tá bom? Então eu vou vir aqui mesmo, aqui no nosso diagrama de classes, né, então eu vou criar aqui uma classe, né, chamada biblioteca. Tá bom? Biblioteca. Daí a gente tem o seguinte, a gente tem três atributos, né? Que é o nome, né? Um nome, que é um string. Já vou deixar ele aqui como privado, né? Daí a gente vai ter aqui também o endereço, que é uma string, né? Endereço, que ela vai ser aí uma string, tá bom? Já vou também marcar ela aqui como, né, privado. E aí a gente vai ter então o total de livros que é um inteiro, né? Então nós vamos ter aqui um total livros que é um int, tá? Total de livros. Daí, pessoal, eu vou colocar aqui como privado também, tá bom? Agora é o seguinte, né? Para a gente fazer com que esse método aqui ele seja estático, né? Como a gente havia comentado, é só a gente clicar aqui, ó, dar um clique só em cima aqui do atributo, nós vamos vir aqui embaixo e vamos marcar isStatic, tá? Automaticamente ele já deixa sublinhado aqui embaixo,
tá bom? Então é isso. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente também podia colocar algum método estático, né? Se a gente quisesse. Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma operação que significa... vamos pegar aquele tipo enumerado e vamos passar como se fosse um método. Vamos imaginar que seja um método. A gente vai vir aqui devolver livro, né? No caso, devolver livro, ele pode ser um método específico, né? Específico aqui da classe biblioteca, né? Então, já que ele é vou até colocar aqui que ele é um void, né? Ele vai retornar... Aliás, ele vai retornar aqui um boolean. Vamos pensar que ele vai retornar um boolean. O boolean seria assim, devolver livro, se ele devolver é true, se ele não devolver é falso. Vamos imaginar assim, tá? Estou aqui, né, improvisando aqui ao vivo, né? Aqui no momento da gravação. Então é o seguinte, vamos deixar esse método aqui, então, como estático, né? O que a gente faz? A gente vem aqui e coloca ele como estático. Então a gente está presumindo que esse método aqui ele pertence aqui à classe biblioteca, tá? Ele não vai depender de uma instância específica da classe biblioteca. Então, nesse caso aqui, faz parte aqui da classe e ela vai ser marcada aqui como estática. Tá bom? E assim sucessivamente, né? A gente pode criar aqui outros métodos, né? Quiser marcar como estático, pode marcar. Se não, deixa como está, tá bom? Mas esse conceito de estáticos, de elementos estáticos, é muito importante dentro da linguagem orientada a objetos. Então, eu recomendo fortemente que vocês pesquisem, né? Ou vejam, né, tutoriais que possam ajudar, né, na hora de programação, na hora de programar, né, poder entender um pouco melhor, destrinchar essa questão do static, né. Aqui no nosso curso, né, eu vou mostrar para vocês aqui, conforme a gente está fazendo, dicas de como montar, né, os diagraminhas, né, inclusive muitas bibliotecas, como por exemplo o Asta, ela é paga, né, então isso já dificulta um pouquinho. Então isso aqui é uma maneira acessível da gente criar, né, aqui os diagramas de uma maneira muito parcimoniosa e também direta, né? Então aqui é bem tranquilo, tá bom? E é um editor, né? Esse StyleML é um editor muito bom. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá.